Fala galera, tudo bom? Hoje nosso assunto aqui vai ser geometria plana, um assunto muito importante dentro da matemática, né? Essa geometria também ela é chamada de geometria euclidiana, em homenagem a um famoso matemático chamado Euclides de Alexandria. E a gente vai começar aqui nomeando, apresentando alguns elementos básicos da geometria plana, né, para depois, na sequência, a gente poder trabalhar melhor coisas mais sofisticadas. Então, aqui, ó, a reta possui uma letra minúscula, é uma linha ilimitada, ou seja, infinita, unidimensional, possui só o comprimento como dimensão e pode se apresentar em três posições. Então, primeiramente, para nomear uma reta, a gente usa a letra minúscula, né? Aqui poderia ser a reta A reta B e a reta C. Ela tem essas três classificações aqui, ó. Horizontal, a reta A, no nosso caso, seria horizontal, a B vertical e a C inclinada. A inclinada ninguém erra, porém a horizontal e vertical o pessoal às vezes confunde. É só lembrar, horizontal vem de horizonte, ó, a reta está no horizonte. Vertical, quem são vertical? Os prédios são verticais, beleza? Então, a é horizontal, a B é vertical e a C é inclinada. Dependendo das posições das retas, quando elas se cruzam, ou seja, possuem um ponto em comum, elas são chamadas de retas concorrentes. Então, aqui no nosso exemplo, a gente tem aqui, ó, perceba que essas duas retas, elas se cruzam. Quando elas se cruzam, são chamadas de retas concorrentes. Simples assim. Por outro lado, as que não possuem ponto em comum são classificadas como paralelas. Essas duas aqui, ó, são paralelas. Perceba que mesmo se a gente estender elas, elas nunca vão se cruzar. Quando essas retas concorrentes elas se cortam exatamente formando um ângulo reto, elas são chamadas de perpendiculares ou ortogonais, tá? Segmento de reta, né? Diferente da reta, o segmento de reta é limitado, pois corresponde à parte entre dois pontos distintos. A semirreta é limitada somente num sentido, visto que não possui início, e não possui fim. Legal, vamos exemplificar aqui, ó. Então, o que é a semirreta? Este caso aqui, ó, que eu estou chamando uma flechinha azul, é uma semirreta, porque tem começo, teria um começo aqui num ponto A, tá vendo que tem um risquinho? Mas não tem fim, ela continua indefinidamente. Em contrapartida, aqui de verde, eu posso chamar aqui isso daqui de um ponto A, isso daqui de um ponto B. Perceba que aqui nós temos um segmento de reta. Segmento de reta tem começo e tem fim. Começa em A e termina em B. Então, reta não tem nem começo nem fim. Segmento de reta tem começo e tem fim. E semirreta só tem começo, mas não tem fim. E esses pontos a gente usa a letra maiúscula. Tá legal? Vamos falar um pouco sobre ângulos. Os ângulos são formados pela união de dois segmentos de reta a partir de um ponto comum, chamado de vértice do ângulo. Tá? Então, como é que seria isso daqui na prática? Ó, tem um segmento aqui, tem um segmento aqui. Formou um ângulo? Formou. Quem que é o ângulo? Este daqui, ó. Né? Posso chamar isso daqui de A. Ângulo, a gente usa letra maiúscula e o acento circunflexo, o chapeuzinho. Se o ângulo tiver 90 graus, ele vai ser chamado de ângulo reto. Se o ângulo for menor que 90 graus, 89, 60, 30, vai se chamar de ângulo agudo. E se for maior do que 90, vai se chamar ângulo obtuso. Exemplos, né? Eu coloco um segmento aqui e falo que este ângulo aqui, ó, tem 60 graus. Ângulo que? Agudo. Faço um ângulo aqui, e aqui, ó, 90 graus. Este ângulo é o quê? Um ângulo reto. E finalmente, se eu fizer um ângulo assim, ó, vamos pegar aqui o segmento reto aqui, ó. Aqui e daqui para cá. Tá vendo que ele está bem aberto? Ele é maior do que 90. E se ele é maior do que 90, este ângulo aqui, ó, seria obtuso. Anote isso daqui, que este conceito aqui é muito importante. Ângulo reto, agudo e obtuso.
Beleza? Agora uma outra coisinha que às vezes gera confusão é a diferença entre área e perímetro. Mas fica tranquilo, não tem problema nenhum. Olha aqui, ó. Área é uma figura geométrica, a área de uma figura geométrica expressa o tamanho de uma superfície. Assim, quanto maior a superfície da figura, maior será a sua área. Legal. E perímetro corresponde à soma de todos os lados de uma figura. Vamos exemplificar para ficar mais fácil. Temos essa figura aqui, que é o quê? Um retângulo. Se eu quiser saber a área do retângulo, a gente tem que saber a fórmula. A fórmula da área do retângulo é base vezes altura, ou seja, 8 vezes 5. Isso daqui vai nos dar 40. 40 centímetros quadrados. Atenção aqui, porque sempre que a gente está falando de área, a gente vai ter aquele quadrado ali. Então, centímetros quadrado, metros quadrados, quilômetros quadrados, que é aquele doisinho que a gente coloca aqui em cima. Por outro lado, se eu perguntar o perímetro desse retângulo, o perímetro é só somar os lados, né? Então, é 5 mais 8, né? 5 mais 8, legal, cuidado. Só que geralmente não vem escrito. Mas se esse lado aqui mede 5, este outro aqui que geralmente não vem escrito mede 5 também. E este outro aqui vai medir quanto? 8, né? Então a gente tem que somar mais 5 mais 8. E efetuando essa conta aqui, nós chegamos em 26 centímetros. Perceba que no perímetro é só centímetro, tá? A área que é centímetro quadrado. Tranquilo? Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Ó. Então, vamos falar um pouco sobre polígonos. Porém, antes de falar em polígonos, propriamente dito, eu vou falar um conceito que muitas vezes não é explorado, mas é importante. Tudo que vem a mais pode ser um diferencial, né? Vamos falar sobre linhas poligonais. Linhas poligonais abertas simples. Esses dois aqui são exemplos de linhas poligonais abertas simples. Aberta porque tá vendo que a gente consegue entrar na área aqui, ó. E simples porque elas não se cruzam, tá? Tem ponto em comum aqui, ó, mas não se cruzam. Aqui a gente tem as linhas poligonais abertas também, não simples. Tá vendo que a gente tem uma areazinha aqui, ó, que dá para entrar, tem uma areazinha aqui que dá para entrar, porém elas se cruzam, ó, se cruzam aqui, se cruzam aqui. Essas são as linhas poligonais abertas não simples. Sinônimo de não simples também é complexo, tá? Pode aparecer como linhas poligonais abertas complexas. Tranquilo. Vamos para frente. Linhas poligonais fechadas simples. E aqui está o nosso grande interesse, ó. Marca um asterisco aqui, porque linhas poligonais fechadas simples é o que mais a gente vai estudar. Elas formam, de fato, os polígonos. Então, isso daqui é um polígono, isso daqui é um polígono. Fechado, porque não tem como eu entrar nessa área poligonal. Tá vendo? Tá fechado. E a gente tem aqui, ó, linhas poligonais fechadas não simples. Por quê não simples? Primeiro, são fechadas porque a gente não consegue entrar, tá fechado. Mas não simples porque tem ponto de intersecção. Legal? Então aqui, ó, a gente vai estudar basicamente essa parte aqui, ó, tá? Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre os famosos polígonos. Polígonos são figuras planas e fechadas, constituídas por segmentos de reta. A palavra polígono advém, né, vem do grego e constitui a união de dois termos, poli e gon, que significa muitos ângulos. Então, tem vários ângulos. Os polígonos podem ser simples ou complexos. Os polígonos simples são aqueles cujos segmentos consecutivos que os formam não são colineares, não se cruzam e se tocam apenas nas extremidades. Essa parte aqui é muito importante. E quando existe a intersecção, ou seja, o cruzamento entre dois lados não consecutivos, ele é complexo. Tá, às vezes o texto vem meio pesado, então nada melhor do que imagens para a gente trabalhar. Ó, veja bem, esses daqui são simples. Primeiro, são regiões fechadas, todos são aqui, porque são polígonos. Esses daqui, ó, os segmentos não se cruzam, então são polígonos simples. Esses daqui, ó, eles se cruzam. Ó, aqui se cruza aqui, esse daqui se cruza em vários momentos, ó, então são complexos. Primeiro, polígonos são regiões fechadas, né? Segmentos não colineares que formam regiões fechadas. Simples se não se cruzarem, complexos se se cruzarem. E aqui, ó, o nosso grande estudo vai recair muito sobre os polígonos simples, aqueles que não se cruzam.
tá? Guarde isso. Dentro desses polígonos aqui, ó, a gente classifica eles entre convexos e côncavo, tá? Então, ó, a junção das retas que formam os lados de um polígono com o seu interior é chamada de região poligonal. Essa região aqui, ó, né? Essa região pode ser convexa ou côncava. Os polígonos simples são chamados de convexos quando qualquer reta que une dois pontos pertencentes à região poligonal ficará totalmente inserida, né? Já os polígonos côncavos, isso não acontece. Como assim? Você percebe que eu posso fazer aqui, ó, aqui, esse daqui, ele vai ser o quê? Côncavo. Por quê? Eu não consigo, ó, ligar dois pontos, ligar esse ponto e esse ponto. Vou ligar agora esse ponto com esse ponto aqui, ó. Qualquer ponto dentro dessa região que eu vá ligar com outro ponto dentro da região, eu não saio da figura. Quando isso acontece, o polígono é côncavo. Por outro lado, aqui, ó, esse daqui, ó, tá vendo que eu vou ligar esse ponto com aquele ponto? Tá vendo que tem uma parte do nosso segmento que saiu? Quando acontece isso, uma parte do segmento sai, esse polígono se chama polígono simples com... Desculpa, esse daqui é o côncavo, este daqui é o convexo, tá? Então perceba a diferença. O convexo é quando... Vou colocar até o nome aqui, ó, pra gente não bagunçar. Este daqui, ó, é o convexo. E este daqui, ó, é o côncavo. Tem outra maneira da gente ver a diferença entre eles também? Tem sim. Como? O côncavo, ele vai ter sempre um ângulo maior do que 180 graus. No caso, é esse ângulo aqui, ó. Perceba que este ângulo aqui, ó, tem mais que 180 graus. Quando isso ocorre, ele é côncavo, né? O que é o ângulo de 180 graus? O ângulo de 180 graus é isso daqui, ó. Quando eu tenho um segmento, ó, existe um ângulo aqui, ó. Esse ângulo é um ângulo de 180 graus, que é o 90 mais o 90, né? Ele é também chamado de ângulo raso ou ângulo meia volta, porque é meia volta, tá vendo? A volta inteira é 360 graus, meia volta é 180. Beleza? Para o próximo, né? Aqui. A gente tem aqui mais um exemplo. Deixa eu só dar um zoom aqui, ó. Exatamente do que eu falei, ó. Simples, né? Eu não consigo ligar dois pontos e sair, né? Ó, qualquer dois pontos dentro dessa região que eu ligue, eu não consigo fazer um segmento que saia da região poligonal. Aqui, por exemplo, eu consigo, ó. Se eu for ligar este ponto com este ponto aqui, ó, aqui está dentro, aqui também está dentro, mas está vendo que ficou uma parte fora? Significa que ele é côncavo, né? Então, se é côncavo, eu falei que tem que ter um ângulo maior que 180, não tem? É exatamente esse ângulo aqui, ó. E aqui a gente está falando do ângulo interno, os ângulos que estão na parte de dentro. Tá legal? Então vamos continuar com a classificação. Polígonos regulares. Aqui é uma informação muito importante. Então, ó, quando um polígono apresenta todos os lados congruentes entre si, ou seja, possuem a mesma medida, ele é chamado de equilátero. Então, quando um polígono tem o tamanho dos lados todos iguais, ele é chamado de equilátero. Quando todos os ângulos têm a mesma medida, ele é chamado de equiângulo. Isso aqui não é muito usado não, mas é bom saber. Se tem todos os ângulos iguais, é equiângulo. Os polígonos convexos são regulares quando apresentam os lados e os ângulos congruentes. Ou seja, tanto os lados quanto os ângulos têm a mesma medida. Um exemplo é o quadrado. O quadrado é um polígono regular. Por quê? O quadrado tem todos os lados iguais, perfeito. E tem todos os ângulos internos iguais também, todos iguais a 90 graus. Todos ângulos retos. Então, para um polígono ser regular, ele tem que ter tanto os ângulos quanto os lados iguais. Iguais.
Este é um conceito de um polígono regular. Vamos continuar aqui, ó. Exemplificando, ó. Ângulos congruentes, polígono equiângulo. Aqui a gente tem um retângulo, não é? Por que ele é equiângulo? Porque todos os ângulos internos têm o quê? 90 graus. Esse símbolozinho aqui é o ângulo de 90 graus, tá? Essa figura aqui, ó, é um losango, tá? Onde a gente tem um losango bem famoso? Na bandeira do Brasil, procura lá. É um losango, tá? O losango, ele tem todos os lados iguais, tá vendo? Aqui mede A, aqui mede A, aqui mede A, aqui mede A. Então, ele é um equilátero, mas ele não é equiângulo, porque esses ângulos não são iguais. Ó. Este ângulo aqui, ó, e este ângulo aqui, ó, não tem a mesma medida. Então, eles não são equiângulos, porém são equiláteros. E aqui a gente tem o quadrado, que tem todos os ângulos iguais. Então, ele é equiângulo? É. Tem todos os lados iguais? É equilátero? É. Então, ele é regular. É um polígono regular. Sacou como é que é? Então, aqui, ó, vamos colocar alguns elementos dos polígonos. O vértice corresponde ao ponto de encontro de segmentos que formam o polígono. Vértice é isso daqui, ó. Isso daqui é um vértice, isso daqui é um vértice. É o encontro, a quininha, digamos assim, a quina do polígono. É onde se encontram os segmentos, os lados, tá? O lado corresponde a cada segmento de reta que une os vértices. Os ângulos, daqui a gente pode ter os ângulos internos e os ângulos externos. Eu já vou mostrar melhor a figura. E a diagonal corresponde ao segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos, ou seja, um segmento de reta que passa pelo interior da figura. Como assim? Não entendi. Olha, eu sempre gosto de colocar as figuras porque fica muito mais claro. A geometria exige esse contato visual com as figuras. Olha aqui, ó. Nós temos aqui uma... Vamos destrinchar isso daqui, ó. Daqui até aqui, ó, é um lado. Aqui até aqui é um lado. Então, ó, daqui até aqui é um lado. O lado é esse daqui. Vértice é o encontro dos lados. Ó, aqui é um vértice, mas nós temos mais vértices. Ó, aqui também seria um outro vértice, né? E assim por diante. Ângulo interno é isso daqui, ó, na parte de dentro. Ó, isso daqui também é um ângulo interno, um ângulo interno. Ângulo externo, ou seja, a parte de fora, você faz um prolongamento de um lado e faz esse ângulozinho aqui, ó, com um outro segmento. Esse daqui é um ângulo externo. E a diagonal liga dois vértices, ó, dois vértices não consecutivos, né? Tá vendo? Consecutivo é que tá um na sequência do outro. Tá vendo que eles não são consecutivos? Porque, ó, aqui tem um vértice, eu tenho um outro aqui no meio, daí aqui tem outro vértice. Eu tô ligando esses dois, porém eles não são consecutivos. Ó, outra diagonal seria aqui, ó, ligada aqui para cá, ó. Uma diagonal, ó. Tô ligando dois vértices não consecutivos. A diagonal sempre vai passar por dentro. Legal? Então, a nomenclatura dos polígonos. Dependendo do número de lados presentes, os polígonos são classificados. Então, ó, o de 3 lados, todo mundo sabe que é o triângulo. E o de 4? Muitas vezes o pessoal fala, ah, é o quadrado. Olha, o quadrado é, mas a classificação, ela é um pouco diferente. Um pouquinho diferente, ó. A classificação quanto aos lados. E aqui é decoreba, não adianta, tem que decorar. Quando tem 3 lados, é triângulo. Quando tem 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8, octógono. 9, eneágono. 10, decágono. Perceba que todas ali têm acento, tá? Cuidado com o português, são todas proparoxítonas, né? Mas aqui, ó, daí aqui tem vários aqui para você decorar. Os que eu considero mais importantes, esse de 20 aqui, muitas vezes cai, que é o icoságono. E aqui até o 10 aqui, ó, do 12 para trás, ó. O 12 é dodecágono, o 11 é um decágono, todos esses daqui, ó. Esses daqui você tem que decorar, tá? Tem que decorar o nome. Os outros aqui é extra, tá legal? Então, aqui a gente vai trabalhar mais aprofundado os triângulos e os quadriláteros, que são muitíssimos importantes, tá? Então, vamos lá. Triângulo. Triângulo é um polígono de 3 lados, tá? Isso você sabe. Mas vamos lá, né? Como que a gente classifica os triângulos? A gente classifica os triângulos quanto aos lados em 3.
Equilátero, quando possui todos os lados iguais. Isósceles, quando possui dois lados iguais e um diferente. E, finalmente, escaleno, quando tem todos os lados diferentes. Vou repetir. Né? O triângulo, quanto aos lados, quanto ao tamanho dos lados, a gente classifica ele como equilátero, quando tem todos os lados iguais, isósceles, quando tem dois lados iguais e um diferente, e escaleno, quando tem os três lados diferentes. Me ajude aqui, ó. Este daqui, ó, esse triângulo aqui, ó, tem dois lados iguais, ó, 7, 7 e um diferente. Então, como que a gente classifica esse triângulo quanto aos lados? Isósceles. 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 Perceba que aqui é um S e um C, tá? Este outro triângulo aqui, ó, tem três lados diferentes, ó. Aqui mede 3, aqui mede 4, aqui mede 5. Se são todos diferentes, esse triângulo aqui, ele é escaleno. E, finalmente, se tiver todos os lados iguais, como esse daqui, ó, 3, 3 e 3, ele é equilátero. Beleza? Muito importante, cai de monte isso daí em prova. Né? Aqui, só continuando aqui, ficou a parte do triângulo escaleno, né? Tranquilo. Agora, aqui, ó, a gente vai classificar os triângulos quanto aos ângulos internos. Então, ó, triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo interno de 90 graus, que é aquele ângulo reto. O triângulo obtusângulo é aquele que possui dois ângulos agudos, ou seja, menores que 90, e um ângulo obtuso, maior do que 90. E o acutângulo possui três ângulos internos menores que 90. Vamos mostrar aqui, ó. Este triângulo aqui, ó, vamos supor que aqui meça 60 graus e aqui 30 graus. Como é que a gente classifica esse daqui? É um triângulo retângulo, ó, porque tem esse ângulo de 90. Retângulo. Beleza? Se tem um de 90, se chama triângulo retângulo. Este daqui, ó. Se aqui mede 60 graus, aqui mede 40 graus e aqui mede 80 graus. Todos são menores que 90, não são? Então é um retângulo acutângulo. O nome é até meio esquisito, mas é isso daí, ângulo acutângulo. Perceba que aqui não nos importa mais o tamanho dos lados, e sim o tamanho dos ângulos, tá? E, finalmente, vou colocar aqui, ó, esse daqui é 120, este daqui é 40 graus, né? E este daqui é de 20 graus. Perceba que ele tem um ângulo que é maior do que 90, não tem? E se tem um ângulo maior do que 90, ele é um triângulo obtusângulo. Nossa, que nome feio. Obtusângulo. Tem que decorar isso daí? Tem que decorar, tá bom? Beleza, então matamos a parte dos triângulos, ou seja, os polígonos de três lados. Vamos para os polígonos de quatro lados, chamados de quadrados? Não, quadriláteros. O quadrado é um exemplo de quadrilátero. Dentro do grupo dos quadriláteros, nós temos vários. Nós temos os quadrados, os retângulos, o losango, o trapézio. Vamos ver cada um deles aqui. Tá? Então, um quadrado. Um quadrado é um polígono de quatro lados. E é uma figura geométrica plana que possui os quatro ângulos iguais. Então, ele é equiângulo, ele também é equilátero, porque todos os lados têm o mesmo tamanho. Então, ele é um polígono regular, certo? Já o retângulo, a característica dele é que todos os ângulos internos têm 90 graus. E aqui vai uma dica.
Nós temos aqui, ó, o quadrado é um retângulo. Acredite se quiser. É um caso específico do retângulo, porque a gente tem um conjunto maior, né, que se chama retângulo. Retângulo. Perceba que a figura não tem nada a ver, tá? Eu coloquei meio assim, mas podia ser diferente. E aqui, ó, a gente tem o quê? Dentro dos retângulos, os quadrados. Pensa comigo. Se você mora em Curitiba, por exemplo, você mora em Curitiba, você também é paranaense. Aqui é a mesma coisa. O quadrado, se você é um quadrado, você também é um retângulo. Tá bom? Pensa mais ou menos assim. E todos os retângulos são também o quê? Quadriláteros. Nisso daí a gente vai trabalhando esses conceitos. Legal. Então, aqui é importante, viu? Aqui a gente vai falar de uma figura muitíssimo importante que se chama o trapézio. O trapézio, ele é um quadrilátero? Sim, senhor. É um quadrilátero. Como que é esse quadrilátero aí? Ele é um quadrilátero que ele tem só dois lados paralelos. No caso, este lado aqui, ó, é paralelo com esse. E esses dois lados a gente chama de bases do trapézio, né? Ele tem dois lados que são paralelos e outros não são, ó. Como assim? Este lado aqui, ó, que vai de B até C, ele é paralelo a esse lado de baixo que vai de A até D. Porque mesmo se a gente prolongar eles, eles nunca vão se cruzar, que é o conceito de paralelo. Porém, esses outros dois lados aqui não são. Ó. Esse lado que vai de A até B e esse lado que vai de D até C não são paralelos. Por quê? Se a gente prolongar eles aqui, ó, perceba que eles vão se cruzar. Eles se cruzam. Então não são paralelos. Então o retângulo, o trapézio é isso aí. Só que dentro dos trapézios a gente tem uma classificação parecida com a dos triângulos, ó. Trapézio retângulo possui dois ângulos de 90 graus. Trapézio isósceles ou simétrico. Os lados não paralelos possuem a mesma medida. E finalmente o trapézio escaleno. Todos os lados de medidas diferentes. Vamos exemplificar aqui, ó. Este trapézio aqui, ó, é um trapézio que tem dois ângulos de 90. Ó, este lado aqui, ó, é paralelo a este. Esses daqui não são. Esse daqui, porque se a gente prolongar, eles vão se encontrar. Este lado aqui, ó, ele vai se encontrar com este lado aqui, se a gente prolongasse eles aqui, ó. Tá vendo? Tá inclinado, ele ia se encontrar, né? Então, isso daqui é um trapézio retângulo. Beleza? Este daqui, ó, tem este lado que mede 3, que é paralelo a este daqui que mede 5. E tá vendo que esses dois lados não paralelos, né? Até porque eles não são paralelos, porque se a gente prolongar, eles se encontram, não é mesmo? Eles têm a mesma medida. Quando é assim, chama-se trapézio isósceles. E finalmente, se eu tiver um trapézio desse tipo aqui, ó, este de 2 e esse de 5 são os dois lados paralelos, mas a gente tem o de 4 e o de 3, que não são paralelos e também são diferentes. Então, já que todos os lados são diferentes, ele é um trapézio escaleno. Todos esses desenhos, todas essas informações têm que constar no teu caderno. Anota lá para você nunca mais esquecer, beleza? Agora vamos falar sobre este último quadrilátero que nós vamos trabalhar. É o losango. Cuidado, muita gente fala losango. Não, é losango, tá? Losango é um quadrilátero equilátero, ou seja, possui todos os lados iguais. O losango, junto com o quadrado e o retângulo, é considerado um paralelogramo. Tá legal. Então, o que a gente tem que saber do losango? Ele tem todos os lados iguais, porém os ângulos não. Não são iguais. E uma característica importante do losango é o seguinte, ó. Se a gente ligar as diagonais, o ângulo formado entre as diagonais é um ângulo reto, ó. Tá vendo? Quando tem um quadradinho com uma bolinha aqui, ó, é um ângulo reto. Legal? Tá? Os lados opostos, tá? Deixa eu só
Aqui o importante aqui, ó, os lados opostos são paralelos, né? Que tem essa ideia aqui de paralelogramo. O que que é o paralelogramo? É quando lados opostos são paralelos, ó. Este lado aqui, ó, ele é paralelo a este. E este daqui, ó, é paralelo a este. Lados opostos, lado que estão cada um de um lado, são paralelos entre si. Tá legal? Então, aí uma aula muito importante, com muito conceito, que despenca em prova, tá? Você tem que saber esses nomes, tem que saber trabalhar com isso daí, beleza? E saber também aquela tabelinha lá, decorar os nomes dos polígonos, de 1 até 12, tá? E o de 20 lados também. Beleza? Assista várias vezes, compartilhe aí com seus amigos, tá? E principalmente anote, estude. Beleza?